E esse aumento de custos provoca queda de receita para o aeroporto de Joinville e compromete ainda mais o trânsito, que já está colapsado na nossa BR-101. Por isso, esse assunto foi parar lá em Brasília, no Senado. Márcio Falcão está chegando ao vivo de Joinville e abre, então, a nossa edição de hoje com mais informações sobre esse assunto. Fala, Falcão. Muito boa noite para você. Oi, Márcia, para você também, uma ótima noite e a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Essa taxa que teve reajuste é referente à armazenagem e movimentação de cargas no aeroporto aqui de Joinville. Já quero adiantar para vocês que por conta dessa movimentação política e também empresarial, a cobrança foi suspensa inicialmente pelo período de 60 dias. Desde outubro desse ano, ou melhor, desde outubro do ano passado, o modelo de cobrança que estava sendo praticado deixava o transporte praticado, o transporte de mercadorias saindo do aeroporto aqui de Joinville bem mais caro. A tarifa estava quase 3 vezes maior do que a cobrada nos últimos 12 anos. Esse aumento das tarifas sobre as cargas transportadas dos aeroportos de Viracopos e Guarulhos para o aeroporto de Joinville virou tema, inclusive, de discussão no Senado, como você disse, Márcia, pela Comissão de Infraestrutura. E aí uma reunião ficou marcada para o dia 4 de abril para discutir o tema. A Secretaria Nacional de Aviação, que faz parte do Ministério de Portos e Aeroportos, explicou que a Receita Federal pode fazer com que os 2 aeroportos paulistas voltem a cobrar as taxas anteriormente cobradas. E essa reunião, no começo de abril, vai ter a presença também de um representante da Receita Federal. Ainda segundo a Secretaria, uma alternativa viável para solucionar esse problema, o aumento das tarifas, seria internacionalizar o aeroporto de Joinville, o que também ainda vai ser discutido. E essa mudança de tarifa acende um alerta para a situação da BR-101 e a gente explica o motivo. É que o terminal de cargas do aeroporto de Joinville favorece bastante toda a região norte do estado, que tem empresas do setor metal mecânico e metalúrgico, por exemplo. O aumento do valor da taxa no aeroporto faz com que empresas aqui da região optem por utilizar outros aeroportos, como o de Navegantes, e aí as mercadorias precisam percorrer a BR-101 já bastante congestionada. Sabemos e mostramos isso praticamente todos os dias, como é o caso do que a gente vê ao vivo também com muita frequência aqui no ND Notícias, BR-101 sempre bastante movimentada, então há uma preocupação de que isso também cause impactos na BR-101. Reunião marcada então para o começo de abril, que daqui a gente vai acompanhar. Inclusive, falando sobre a BR-101, essa é a rota utilizada por muitas carretas que precisam chegar aos portos de Santa Catarina e é o assunto que a gente vai falar agora. Em 2 reportagens especiais, o ND Notícias vai mostrar como os portos de Santa Catarina se tornaram pilares importantes para a economia do nosso estado. Os bons números dos terminais refletem de maneira positiva na rotina das cidades. É o que a gente vê agora no primeiro episódio dessas 2 reportagens especiais. Nós estamos no maior porto de movimentação de cargas de Santa Catarina, um dos 10 maiores do país. Esse é o porto de São Francisco do Sul, na Baía Babitonga, por onde passam cerca de 500 embarcações ao ano. Foi aqui que a Evelyn construiu carreira. Ela foi contratada 17 anos atrás como telefonista. O porto foi me auxiliando nesse tempo com relação à carga horária e tudo mais para que eu pudesse fazer a formação em Direito. Aí, após a minha formação em Direito, eu reverti esse conhecimento em razão da própria atividade portuária. Somente em 2024, o Porto de São Francisco do Sul movimentou cerca de 17 milhões de toneladas de produtos, aumento de quase 1% em relação ao ano anterior. Essa expansão na movimentação portuária reflete de forma positiva para o município por vários motivos, entre eles o recolhimento de impostos. Hoje,
o movimento portuário, a atividade portuária em si, ela representa 70% da nossa economia. Esse crescimento, ele demonstra a importância de São Francisco do Sul para o cenário logístico nacional. Quase 10% de toda a exportação de soja e milho do Brasil passa por São Francisco do Sul. 80% da exportação da soja catarinense produzida em Santa Catarina sai aqui pelo Porto de São Francisco do Sul. E quase 50% do aço importado pelo Brasil entra por São Francisco do Sul. O bom momento vivido pelo Porto reflete diretamente na economia da cidade. Esse restaurante que fica no mesmo bairro está sempre assim, lotado. Desses 4 anos a gente vem acompanhando aí o Porto, cada ano ele vai aumentando. O pessoal as empresas vão crescendo, está vindo mais empresa para cá. Os portos são indutores de desenvolvimento, cada container movimentado movimenta a economia de uma maneira bastante significativa. É também na Baía Babitonga, a maior área de manguezal de Santa Catarina, que está instalado o Porto Itapoá. Em 2024, cerca de 14 milhões de toneladas de produtos passaram pelo terminal. Em 2025, nós temos a execução da nossa fase 4 de expansão. Então, temos chegadas de equipamentos já previstas a partir de maio e um aumento de capacidade efetiva a partir de dezembro desse ano. Os dois portos juntos dão nome ao complexo portuário Baía da Babitonga, que movimenta por ano 25 bilhões de dólares em mercadorias. Hoje o complexo recebe embarcações de até 310 metros de comprimento, mas uma obra vai permitir navios com até 366 metros. É o equivalente a um prédio de quase 80 andares. A execução da dragagem de aprofundamento e alargamento da baía vai custar mais de 300 milhões de reais. A obra será financiada pelo Porto Itapoá. O valor vai ser devolvido gradativamente pelo Porto de São Francisco, com a arrecadação gerada pelas tarifas após o aumento da movimentação de navios. Os navios mudaram de tamanho. Os navios hoje exigem calados maiores, exigem canais de acesso mais abertos para poderem navegar. E isso vai fazer todo o diferencial em favor de Santa Catarina e da Baía da Babitonga. E na reportagem de amanhã vamos mostrar os desafios que o setor portuário enfrenta para continuar crescendo. Um deles é justamente esse aqui, a situação das rodovias federais que dão acesso aos terminais. É amanhã aqui no ND Notícias. Márcia. Beleza, bela reportagem da série, essa primeira reportagem de hoje. Amanhã a gente aguarda esse segundo episódio. Valeu, Falcão. Obrigado, uma boa noite, bom trabalho para você.